Momento da Palavra. Uma reflexão bíblica que vai tocar no seu coração. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Meus irmãos, que bom, estamos aqui mais uma manhã com a nossa programação através do programa da rádio Itatiba Gospel. Pai do Senhor, irmão José, irmã Marleide, irmã Miriam Melo, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Meu irmão Sidney, há uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Amém? Eu queria compartilhar com vocês hoje, aqui no livro de Marcos, capítulo 1, e o versículo de número 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Meus irmãos, Deus abençoe a irmã Dice, irmão Zequinha, lá em São José dos Campos, Carlos, abraço Carlos Henrique, Deus abençoe. Irmã Cíntia também está conosco nessa manhã. Queridos, essa palavra que eu acabei de ler é uma referência ao início do ministério de Jesus aqui na terra. O texto diz: depois que João foi entregue à prisão. João é o precursor do Messias. João foi aquele que veio aplanando o território. Para os estudantes da Bíblia, você sabe que há uma promessa através do profeta Isaías, que os montes seriam aplanados e os outeiros, os caminhos tortos seriam endireitados. A ideia que se tem, baseado na contemporaneidade, é que antes que o rei visitasse a vila ou a cidade que ele desejava, era enviado um grupo de soldados para preparar o caminho que aquela autoridade iria passar. E o profeta Isaías profetizou que o Senhor enviaria alguém para preparar o caminho do Senhor, para aplanar os montes, os outeiros, tirar aquilo que seria impedimento do caminho. E Deus envia João Batista. João Batista é um homem de uma qualidade ímpar, porque ele vem debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade, e ele vem debaixo de um poder incomum. Em uma época em que as pessoas não mais davam crédito à palavra, dado ao tempo que Deus estava em silêncio, aparece um homem simples, e este homem ele está vestido com uma vestimenta diferente. Ele vem com uma roupa de couro, um cinto de couro amarrado à sua cintura, uma sandália comum, e a mensagem dele é a mensagem de mudança. A pregação dele é batismo
batismo, vai ter batismo, se arrependam. E as multidões correm para ouvir esse pregador. João Batista não tem aparência, o alimento dele era gafanhoto, mel silvestre, e a Bíblia vai dizer que a roupa dele não é atraente. Os homens polidos, os príncipes, usavam roupa de linho fino, usavam roupas de seda, enquanto que João Batista usa uma roupa de camponês, do homem da roça. Os príncipes usavam cintos de tecidos fino com descrições à mostra, dizendo que quem era ele, por que ele estava ali. João Batista vem com um cinto de couro. A sandália de João é simples, não tem muito adereço, mas a mensagem de João é conquistadora. A mensagem de João Batista é arrebatadora. A Bíblia diz que todo Israel, toda a adjacência, corre para ouvir a palavra de João Batista. Aqui eu tiro a primeira lição dessa manhã. O importante não é como se veste, o importante não é o que está escrito na sua vestimenta, o importante é a mensagem que você carrega no seu coração, é o objetivo que você tem na sua alma. A multidão corria para ver João Batista, o pregador das multidões. Só que a Bíblia vai dizer que a mensagem de João, ela incomoda as autoridades. A mensagem de João mexe com a administração do momento. E sabe o que acontece? Armam uma cilada para João. João é morto, é degolado por ordem do rei, por ordem das autoridades. Aí a Bíblia diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus às margens da Galileia, pregando o evangelho. É o texto que lemos nessa manhã, pregando o evangelho do reino. Jesus veio trazer a mensagem de transformação, a mensagem de mudança, a mensagem que inquieta o pecador. A mensagem de Cristo não é mensagem de conforto simplesmente, mas é mensagem de confronto. O evangelho que é pregado apenas para confortar, ele é uma mensagem perigosa, mas a mensagem que confronta é a mensagem que transforma. Jesus veio pregando o arrependimento. Aquele que precisava de mudança de vida, chegou o momento, a palavra está sendo anunciada. Observe o texto, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Marcos 1:15. A Bíblia diz: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão. Simão está às margens da Galileia com o seu irmão André. E quando Jesus os viu, eles estavam lavando as redes. E Jesus disse: venha, me acompanhe, me siga. E estes prontamente acompanham Jesus. A mensagem do Evangelho, ela tem pelo menos 4 características. A primeira característica do Evangelho é que ela informa. O Evangelho informa o estado do homem. Se o homem não está bem, se o homem está vivendo uma vida desregrada, o Evangelho tem o poder de informar. Jesus chega dizendo: o reino de Deus está estabelecido, o reino de Deus chegou entre vós, arrependam-se. Desculpem, há uma necessidade do homem entender qual é a necessidade que ele tem do Evangelho. O Evangelho não é apenas um meio de cura, o Evangelho não é apenas um meio de galgar posições, o Evangelho não é apenas um meio de você conquistar bens, não. O Evangelho, disse Paulo, é poder de Deus e salvação para quem crê. Há uma necessidade de crer,
há uma necessidade de acreditar, mas o crer, o acreditar, tem que ser acompanhado da renúncia, tem que ser acompanhado do caminho estreito, tem que ser acompanhado da porta estreita, tem que ser acompanhado do arrependimento. Jesus diz: arrependei-vos. O Evangelho informa, mas o mesmo Evangelho que informa é o Evangelho que conquista. A Bíblia diz que Jesus começa a falar e Pedro, Tiago, João, André deixam suas atividades à beira do lago e seguem a Jesus. Aquele que escuta a palavra, ele não pode apenas acompanhar Jesus. Uma diferença há entre seguir e servir. Há muita gente que estão seguindo, segue as multidões, porque as multidões, elas buscam Jesus por meios escusos. Alguns buscam Jesus por causa dos pães, outros buscam Jesus por causa dos milagres, outros buscam Jesus porque Jesus conforta, mas alguém busca Jesus para servi-lo, para adorá-lo. E Jesus disse à mulher: meu Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. O evangelho que informa é o evangelho que convence, é o evangelho que conquista. A Bíblia diz que, além deles ouvirem a palavra e passarem a acompanhar Jesus, eles se agregaram. O evangelho que informa é o evangelho que convence, e o evangelho que convence é o evangelho que agrega. Agregar é você estar reunido, é você estar unido com um propósito. Aqui surge o fenômeno igreja. Igreja é uma aglomeração de pessoas que buscam adorar a Deus e servir ao Senhor, obedecendo às orientações da palavra. A multidão escutou João Batista, ouviram João Batista, se arrependeram dos seus pecados, mas precisou ser agregado. Aí Jesus vem e Jesus diz a seguinte palavra: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Igreja é tirados para fora, aqueles que ouvem, aqueles que seguem e aqueles que são agregados. Mas, em último estágio, para concluir a minha mensagem, a igreja agregada é a igreja ensinada. Observe que no versículo de número 21 de Marcos 1, Jesus, depois deles terem deixado as redes e seguindo Jesus, eles entraram em Cafarnaum. Era um dia de sábado e, indo à sinagoga, ali ensinava. A igreja agregada é a igreja que está pronta a ser ensinada por Jesus. Se você, meu irmão que me escuta agora, você está seguindo Jesus, mas não está agregado, não está deixando ser ministrado, pare um pouco e reflita. Precisamos estar atentos à palavra de Deus. Jesus, ele não veio para trazer uma nova religião, ele veio para trazer a transformação através do evangelho, as boas novas. Mas as pessoas só serão transformadas se elas ouvirem a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele diz: errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Entenda, errais não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Muitas pessoas estão seguindo a religião, estão acompanhando o movimento da religião, mas não estão seguindo a palavra. Por quê? Porque não entendem, porque não leem, porque não dão tempo à palavra. Jesus, ele pregou, as pessoas entenderam, ele agregou
criou um grupo e depois ele ensinou esse grupo. A igreja de Cristo, ela não cresce e não desenvolve com garapa de açúcar. A igreja do Senhor, ela cresce munida e direcionada pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, ela tem poder. Olha o que disse Jesus: examinais as Escrituras e verás ter nela a vida eterna. É ela, ou são elas, que de mim testifica. As Escrituras é o meio legal para se conhecer Jesus. Não se conhece Jesus apenas pelo cântico, apenas pela melodia, apenas pela canção. Não se conhece Jesus apenas por ouvir alguém pregar. Conhecer Jesus é por meio da palavra. Agora já não conhecemos Jesus mais apenas pelo que a mulher falou, mas porque nós temos visto e ouvido, disse os samaritanos. É preciso ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas depois que eu ouço a palavra de Deus, eu preciso examinar as Escrituras. Façamos como os bereanos. Os bereanos escutavam e eles abriam as Escrituras e iam conferindo aquilo que estava sendo ministrado. Deus abençoe sua vida e que você possa crescer. Crescer de que forma, pastor? Crescer na graça e no conhecimento. Há muitos movimentos na atualidade que são movimentos tidos movimentos da graça, movimento do Pentecoste, do terra, do prado, reteté. Não é esse o movimento que vai fazer você crescer. O movimento que vai fazer você crescer é a firmeza na palavra de Deus. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação quando for julgado, mas passou da morte para a vida. Há uma necessidade, há um consenso nas Escrituras que o homem, para crescer, ele precisa deixar de tomar leitinho, como disse Paulo, porque é menino, mas comer alimento sólido. E alimento sólido é a palavra viva, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é o alimento. Jesus entrou na sinagoga com aqueles que ele chamou e ali os ensinou. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Invista no seu conhecimento, invista no seu ministério. Ah, pastor, não tenho Bíblia, compre Bíblia. Não tem espada, venda a túnica, disse Jesus, e adquira uma espada, porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração. A Bíblia vai dizer: nunca ninguém falou como este homem. Há poder em suas palavras. A Bíblia vai dizer que os oficiais romanos mandam os soldados prenderem Jesus. Jesus é um incômodo. Jesus, o evangelho, a pregação da salvação é um incômodo para muitas pessoas. E a Bíblia vai dizer que mandaram prender Jesus porque a mensagem de Jesus estava tumultuando a multidão. O evangelho não tumultua, o evangelho transforma, liberta, sara, cura, restaura. Então, abra espaço no seu coração, abre espaço na sua empresa, abre espaço na sua vida para se pregar o evangelho. Mandaram prender Jesus. Os soldados ouviram e voltaram. Quando voltaram, os oficiais perguntaram: cadê o prisioneiro? Os soldados disseram: nós não trouxemos. Como não trouxeram? Por que não trouxeram? Aí eles disseram: nunca ninguém falou como este homem.
há poder em suas palavras. A palavra de Jesus tem poder. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 5, Pedro disse: Jesus, mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, a palavra de Deus tem poder para mudar a situação. A palavra de Deus tem poder para mudar circunstância. A palavra de Deus tem poder para mudar vidas. Há muitas pessoas que estão vivendo num calabouço, estão vivendo numa prisão, estão vivendo numa cisterna de pecado, porque não querem obedecer a palavra. Jesus, orando ao Pai, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que liberta. A palavra de Deus é a verdade que transforma. A palavra de Deus é a verdade que conduz o homem à vida eterna. Os homens estão buscando refrigério para o momento. Os homens estão buscando conforto para o aqui e o agora. Mas o Evangelho está proporcionando a oportunidade de você conhecer Jesus. Jesus, na revelação de João, no Apocalipse 3:20, ele está do lado de fora e ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deixe Jesus entrar em sua casa, deixe Jesus entrar em seu coração, deixe Jesus mudar a sua história. Quem sabe você está amargurado, triste, angustiado, pensando até coisas negativas, pensando em tirar sua própria vida, está aí trancado num quarto escuro, está aí vivendo uma vida de pecado, de transgressão, de erro, na sarjeta. Deixe a luz entrar. O profeta Isaías vai dizer que para aqueles que habitavam nas densas trevas, a luz raiou, e essa luz, até o cantor profano canta, essa luz é claro que é Jesus. Jesus é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 11, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. O mundo está em trevas, o mundo está em negritude, o mundo está em transgressão, em lamaçal, mas Jesus é o poder transformador. Essa palavra, por certo, não agrada a muitos. Essa palavra, por certo, ela não traz lenitivo para muitos, porque é uma palavra que confronta, né? Mas o remédio, doce demais, não é tão eficaz como aquela injeção que arde e dói. Jesus disse: o que dará o homem resgate da sua alma? O que dará o homem em resgate da sua alma? O caminho é estreito, é apertado. São poucos que entram por este caminho, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. As multidões estão indo por aquilo que é mais fácil, por aquilo que dá certo. O Evangelho é o caminho da renúncia, é o caminho do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ah, pastor, eu gosto mesmo é daquela pregação do tome e do receba. Que bênção, parabéns para você. Das 100 mensagens proféticas que você recebe, calcule quantas tem o seu cumprimento cabal. Analisa quantas são verdadeiras, não descreditando nem desacreditando dos homens de Deus que verdadeiramente são profetas. Mas os profetas de Deus ministram na autoridade da palavra, a grande revelação, a profecia que tem o poder, de exortar, edificar e consolar. Ninguém vai calar a boca dos profetas.
Ninguém vai calar a boca dos homens e mulheres de Deus que não abrem mão da verdade. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração nesse dia. E para concluir, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os judeus religiosos disseram: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Conversa. Ficaram muito tempo presos no calabouço, presos em Babilônia. Alguns até diziam: como cantaremos nós, estando em terra estranha? E agora diante de Jesus, querendo crescer, dizendo: nunca fomos escravos. Jesus diz assim: o filho fica em casa, o escravo não. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta o homem não é aquilo que você acha. Hoje pela manhã, alguém me mandou uma mensagem assim: pastor, eu acho que eu não sirvo mais, eu acho que eu sou um atropelo. Mas aí eu disse assim: o que você pensa não é o que Deus quer para a sua vida, porque o profeta Isaías disse que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os pensamentos do homem são baixos, mas os pensamentos de Deus são elevados. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Há caminho que para o homem parece direito, mas o final é a morte. Mas o caminho de Deus é diferente. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho que você precisa conhecer. Eu sou a verdade que você precisa saber. Eu sou a vida que você precisa ter. Deus em Cristo abençoe sua vida. Deus em Cristo abençoe o seu ministério. Pregue a palavra. Honre a palavra. Pastor, como eu prego a palavra? Abra e estude. Leia uma vez. Leia 2 vezes a mesma coisa. Leia 3 vezes. Leia 5, leia 10 vezes. Até que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E quando você começar a entender a palavra, você vai esquecer as palavras de efeito, as mensagens de autoajuda, porque o Evangelho ajuda, mas também transforma. Que a mão de Deus te toque, que o Senhor te abençoe nesse dia. Uma quarta de excelência, uma quarta de bênção. A você que me escuta e quer estar comigo hoje à noite, eu estarei aqui na Assembleia de Deus, Ministério Fui, Família Unida de Itatiba, na rua José Alves 190, aqui no bairro do Jafete. Se você está no Nações, você sabe onde é que está o Jafete. Se você vem do sentido centro, você vai vir sentido a Vicente Catalani e vai entrar na rua da Escola Ceci, ao lado do Caique, e você passou o Caique, nós estamos logo à frente, Assembleia de Deus, Ministério Família Unida. Deus abençoe você, um dia de excelência, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. A paz do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça próspero o seu dia, faça próspero o seu ministério, em nome de Jesus. Fique com a nossa programação, Rádio Itatiba Gospel. Você pode entrar no site www.itatibagospel.com.br ou baixar o nosso app através dos links expostos na rede social. Deus abençoe meu irmão Oséias, o homem do sax, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. E ele está dizendo aqui: Deus abençoe muito sua vida, pastor. Tamo junto, amém, queridão, firme e forte. A irmã Cida Lima, está dizendo amém, concordância com a palavra. Irmã Cíntia, lá em Nova Esperança, também está dando o seu alô, dizendo amém, Jesus. Meu amigo Kleberson, ele é da Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, lá do Virgínia. Glória a Deus. Deus abençoe, Kleberson. Maravilha. O Senhor é fiel. Meu amigo Emanuel, lá de
Campina Grande. Emanuel está dizendo aqui, tem gente vendo essa ótima explanação da palavra, pregadorzão. Emanuel. Damásio Vaso, é missionário lá na Paraíba. Júnior Renó, Deus abençoe lá em São José dos Campos. Lucas Oliveira, abençoado dia, pastor. Deus abençoe Lucas Oliveira. Meu amigo Sidney Oliveira, nosso aluno aqui no curso de teologia. Geraldo Lira, pastor Geraldo, Deus abençoe. Que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Meu amigo João Barbosa, lá de Santa Isabel do Pará. Paz do Senhor, meu pastor, Deus abençoe. André está dizendo aqui, terra. Ele deve estar na terra, né? Tipo assim, essa linguagem de nós pentecostais é terrível. Maulisson Araújo, Paz do Senhor, sou de Campina Grande, Paraíba. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Mayra está dizendo, ore pelo meu filho Rafael. Vamos estar orando daqui a pouquinho. É o aniversário da irmã Mayra, né? Deus abençoe, felicidades. Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente.